Bem-vindo ao Rasgar Ideias, um podcast semanal. Aqui não passamos paninhos quentes. Rasgamos, descascamos e abanamos as ideias até cair a tinta. Política, sociedade, cultura, nada escapa à tesoura. Eu sou o António Tavares, do Notícias LX, e aqui comigo neste podcast estão a Lourdes Gonçalves, o Manuel Graça, o Fernando Pedroso e o Oliveira Dias. E este é o sítio onde as certezas vêm para ser desmontadas. Vamos a isto? Então, bom dia. Hoje mais uma edição do Rasgar Ideias, novamente em Mafra, aqui nas instalações gentilmente cedidas pela Câmara Municipal. No nosso painel temos da esquerda para a direita a Rita Fernandes, o Fernando Pedroso e o Oliveira Dias. O tema de hoje é a guerra do Irão e, digamos, as consequências para outras guerras que, ao fim e ao cabo, continuam ativas, como a guerra da Ucrânia, outras guerras menores que naquela zona também se desenrolam e, sobretudo, a influência que a China e a própria Federação Russa têm naquela região e com esta ofensiva de Israel e dos Estados Unidos, as consequências que vão passar para a China e para a Rússia em termos de petróleo e outros bens e outros drones que são exportados para a Rússia. Mas isso os nossos comentadores vão tratar em pormenor. E vamos começar hoje. Hoje vamos começar pela Rita Fernandes à esquerda. Vamos começar pela esquerda hoje. Rita, bom dia. Olá, bom dia. Para mim, a guerra do Irão neste momento significa uma inflação global, ou seja, não é só um conflito no Médio Oriente, é um teste a toda a arquitetura internacional que já está sob stress por causa da Ucrânia, e isto seria sobre energia global, sobre foco estratégico e sobre a dispersão do poder. O Irão está-nos a mostrar quando isto tudo converge e as tensões se cruzam entre todos os sítios. A Ucrânia mostra o que acontece quando falha a segurança, a Rússia quando desafiam a ordem, a China quando a ambição está em espera e a Europa quando a proteção se prolonga e não conseguimos estar a dar aqui vazão ao nosso problema. O Irão não é apenas um regime problemático, na minha opinião, é um nó estratégico. Durante décadas teve sanções, contenção, equilíbrio instável e funcionou porque havia estratégia. Mas o mundo mudou. Temos a guerra na Ucrânia, a rivalidade dos Estados Unidos com a China, fragmentação energética e o Irão deixa de ser aqui um dossiê isolado e passa a ser um ponto de pressão. Ainda ontem vi um jornalista italiano que dizia que os Estados Unidos só vão levar a liberdade onde há petróleo. Onde não há petróleo, eles não levam a liberdade. E tal como a Groenlândia, como falámos já no outro podcast, deixou de ser gelo e passou a ser uma rota. Passou a geografia, quando tem valor, a entrar a política. Na Ucrânia eles têm o problema da dispersão e há um confronto com o Irão, criou um segundo eixo de tensão e as grandes potências resistem melhor quando têm um conflito, não quando têm 2, 3, 4 focos. Vai haver menor centralidade mediática na Ucrânia, vai haver redistribuição dos recursos militares e a pressão política interna nos aliados vai aumentar. A questão não é apenas militar, é política, é orçamental e é psicológica também, porque as estruturas começam a ficar fatigadas e as prioridades trocam-se. Em relação à Rússia, eles vão beneficiar desta dispersão, na minha opinião. Eles não precisam de vencer o Médio Oriente, eles precisam só que o foco ocidental se divida. Quando há múltiplos conflitos, a pressão sobre Moscovo vai se diluir, eles vão ficar mais tranquilos. Se os Estados Unidos tiverem que distribuir os meios, a atenção política vai se fragmentar, os recursos militares vão se distribuir em vez de estarem só num sítio e a pressão diplomática também se dilui. A Rússia não ganha território com isto, mas ganha tempo, e tempo é poder. Vou deixar a China e
e a Europa para a segunda parte. Sim, mas a Federação Russa vai perder um fornecedor de drones, não é? Exatamente. E a Mas China é um o pre- fornecedor de assim, petróleo. E o que eles beneficiam mais é exatamente isso, é dos preços da energia mais elevados e do desvio da atenção política. Ok. Vamos passar agora ao Fernando Pedroso. Fernando Pedroso, os seus 5 minutos de fama. Muito bem, uma saudação a todas as pessoas que nos veem e ouvem, e também dizer que é sempre um prazer voltar depois de alguma ausência, de algum tempo de ausência, a Mafra, que sempre nos recebe muito bem. Bom, relativamente à guerra do Irão, ao ataque dos Estados Unidos e de Israel ao Irão, eu devo dizer que, para já, é saber se há guerras, se poderemos considerar que há guerras. A guerra é sempre uma atividade não desejável, mas a questão é saber se há guerras moralmente justas ou moralmente aceitáveis, com uma causa justa. Isso é que é, porque nós não podemos esquecer que o Irão é um Estado, é uma teocracia, cujo Supremo, cujo líder supremo nem sequer é eleito por sufrágio direto e universal, portanto, tem ali uma legitimidade, eu diria, divina. Isso faz-me lembrar os tempos em que das monarquias absolutas, que também tinham a legitimidade divina e que o Vaticano subscrevia, mas isso não é o voto universal. Mas eu dizia que o Irão é uma teocracia que mata o seu povo. Recentemente reprimiu manifestações da sua população a pedir a liberdade e executou entre 30 a 50 mil manifestantes. É um regime que promove o terrorismo internacional. Temos o apoio ao Hamas, apoia o Hezbollah e os Houthis. Os Houthis, é assim que se diz Houthis. Portanto, e depois também cria uma grande instabilidade ali naquela região, nomeadamente quando diz e propala que um dos seus objetivos é destruir o Estado de Israel. Portanto, neste tipo de situações, eu pessoalmente entendo, nem estou aqui a defender a posição de nenhum partido, estou a defender uma posição minha, entendo que a guerra é legítima. É legítima ao abrigo e até, do meu ponto de vista, não fere o direito internacional, porque é feito ao abrigo da legítima defesa preventiva. Quando o Irão diz que quer destruir Israel, é um dos seus objetivos. É uma forma de ataque. É uma forma de ataque. E o artigo 51 da Carta das Nações Unidas diz que quando se ataca outro Estado, pode-se atacar outro Estado e isso constituir uma legítima defesa preventiva, que é o que acontece quando Israel e os Estados Unidos, que é um aliado de Israel, atacam, digamos, em termos de legítima defesa, o Irão. Portanto, eu até diria que esta ação, do meu ponto de vista, está escudada pelo direito internacional, não pelo direito internacional emanado de organizações internacionais, nomeadamente da ONU. Quer dizer, a ONU não sufragou esta ação. Não sufragou, nem podia sufragar, porque a ONU está paralisada com os vetos cruzados das grandes potências. Não seria possível fazer nada. Portanto, a guerra está aí, vai durar 4 ou 5 ou 6 semanas, seja o que for, e as consequências desta guerra serão tratadas na minha próxima intervenção. Ok, e a próxima intervenção é para o Oliveira Dias. Oliveira Dias. Bom dia, António, obrigado pelo convite, uma saudação à Rita e ao Fernando e a quem nos vê e ouve. Relativamente a esta matéria mais uma guerra, não é? Guerra do Irão, o nosso mundo vive em sucessivas guerras, desde que terminaram aquelas que ficaram conhecidas como as grandes guerras mundiais, Primeira e Segunda. Daí para cá,
temos assistido a muitas guerras. E temos assistido a uma coisa que só existia... Eu acho que há uma repetição. Uma vez um homem muito sábio disse-me que a história era uma repetição de ciclos. E que acontece neste ciclo aquilo que já aconteceu há muitos ciclos atrás. Na Idade Média, o que nós víamos era povos militarmente mais fortes que outros a deporem os respectivos chefes de Estado dos inimigos, de outros reis. Sempre foi assim. E hoje, nós, do século XX, não foi muito pródigo disso, mas no século XXI temos assistido a chefes de Estado a serem capturados, eliminados, enforcados, assassinados depois de serem apanhados. E agora chegamos ao ponto de o líder religioso, um líder religioso muito importante, ter sido também assassinado. E eu começo a fazer comparações. Imagino-se o que era assassinarem o Papa, que é um líder de um Estado teocrata e a quem muitas democracias se curvam para beijar a mão. Ainda há pouco tempo vimos o nosso Presidente da República a curvar-se perante o Papa para lhe beijar as mãos. E quando entramos nisto, não é? Quando entramos no disparate de eu vou fazer ao outro porque o outro é que é o mau e eu sou o bom, do outro lado eles pensam exatamente ao contrário. Pensam que eles é que são os bons e nós os maus. E depois isto é a bola de neve. E portanto não salgura nada de bom. Mais uma vez, estava aqui a pensar, quando estava a ver aqui com meus colegas, e não subscrevo nada do que eles disseram, mas mesmo nada. Estava-me a lembrar da Idade Média em que nós em Portugal, para nos defendermos dos outros povos, construímos uma rede de fortificações, os castelos. Dom Dinis foi um dos grandes impulsionadores dessa linha de defesa e era sempre, cada vez mais, havia um castelo em todo lado. Hoje não há castelos, mas há armas nucleares. Depois do uso da bomba atómica, 2 bombas atómicas que assassinaram todo um povo, um assassínio em massa, que ninguém contestou, o direito internacional na altura não existia, continuaram a ser os bons, os maus foram aqueles todos que foram assassinados no Japão, mas já não chegava, e então evoluiu-se para a arma nuclear. Hoje, o que é que estas guerras vão potenciar? Eu não quero saber quem é que tem razão e quem é que não tem razão. O que me interessa é as consequências. E quando uma coisa foge do nosso controle, já Maquiavelo dizia, se calhar o melhor é não o fazer. E é o caso. O que vai acontecer, e eu não tenho uma bola de cristal, mas a Coreia do Norte. Quando é que a Coreia do Norte avançou para o poder nuclear? Quando viu o que aconteceu ao Saddam Hussein e ao Gaddafi. Ele percebeu logo, oi, a seguir sou eu. Então mais vale apostar nisto. E o que vai acontecer? A França já disse, Macron já anunciou que, vamos incrementar as nossas armas nucleares e mais, nem sequer vamos notificar isso. Porque até agora isso era passível de notificação. E isto vai acontecer em todo lado. Quem não as tem vai procurar tê-las, e o que não falta é países dispostos a transferir essa tecnologia, como é o caso da Rússia, da Federação Russa, e dentro em pouco tempo, dentro de uma década, temos uma série de países nucleares e andamos todos a brincar com fósforos, em cima de bidões de gasolina. E isso é que me preocupa. Ponto. Ok, vamos agora à segunda ronda. Começamos agora pelo Fernando Pedroso. Fernando Pedroso. Muito bem. Eu iria falar sobre as consequências. Eu falo já na consequência, na base das lajes e nas questões à volta da utilização da base das lajes. Eu diria Portugal não é um participante ativo neste conflito. A doutrina internacional, a doutrina jurídica internacional e a doutrina da guerra considera que apoio logístico a um beligerante não quer dizer que esse apoio logístico seja um beligerante. Portanto, aqui há 2 beligerantes, que é o Irão, também é, mas é os Estados Unidos e Israel. Portanto, o apoio jurídico, o apoio logístico, diria, não é uma participação ativa no conflito. É assim que alguma doutrina internacional da guerra e do direito internacional, porque no direito também há doutrina, não é só direito positivo, também há doutrina. Portanto, é assim que os temas são considerados e têm sido considerados em termos internacionais. Portanto, é legítimo que Portugal facilite a base das lajes à utilização dos Estados Unidos. Aliás, eu lembro o que aconteceu em 1973, quando Henry Kissinger
os Estados Unidos, na guerra do Yom Kippur, quiseram utilizar a base das lajes. Marcelo Caetano disse não. E os Estados Unidos responderam. Portugal diz não, mas nós vamos utilizar a base na mesma. E Marcelo Caetano autorizou muito discretamente a utilização das bases. É evidente que agora poderia acontecer o mesmo e, portanto, temos que voltar à realpolitik e à normalidade destas situações. Temos que apoiar os nossos aliados. Apoiar e não refilar muito. É isso. Eu diria apoiar, o refilar... Pois, não temos direito. O Fernando Pedroso acabou de dar o exemplo do tempo do Marcelo Caetano, em que nós dissemos que não, mas depois fomos forçados a... Nós não temos forças armadas. Se nós disséssemos que não, e se os Estados Unidos utilizassem a base, mesmo com o nosso não, o que é que acontecia? Aí temos que perguntar às Forças Armadas Portuguesas e aos soldados portugueses o que é que faziam. Acontece? É que em 1943, também, agora Não é que estamos a falar de soberania, não é? Em 1943, os Estados Unidos e o Reino Unido, em plena Segunda Guerra Mundial, tiveram planos para ocupar os Açores. E Salazar, nessa altura, o que é que fez? Autorizou a utilização da base das lajes. Portanto, é preciso ver. Mas foi assim que Dom Carlos morreu, sabe, do Fernando Pedroso? Foi assim que o Dom Carlos morreu. Porque também se vergou ao poder dos ingleses quando tomaram conta daquela faixa entre Moçambique e Angola. E foi morto. Sabe uma coisa, António? Eu acho que eu também sou adepto da soberania. Da soberania de Portugal não se vergar. Mas para isso temos que ter meios de dissuasão que não temos. E homens. Que não temos. Não temos. Temos que ter homens, Fernando Pedroso. Bom, mas há de haver mais oportunidades. Agora vamos para uma mulher que também tem a sua opinião. Mas atenção, que o Exército agora tem mulheres de muito valor. Também, pois, é a minha esperança. É a minha esperança porque o Exército, pintado dessas cores, até os açorianos que se ouvirem isto vão ficar um bocado... Mas Rita... Mas a realidade é essa. Pois, é isso. Foi morto Dom Carlos I. Vou voltar aqui à minha linha de pensamento e acabei a intervenção com a questão da Rússia. A China, ela depende também um bocado da questão da estabilidade energética e eu penso que não desejo uma guerra aberta. Ou seja, o Pequim está a jogar a longo prazo, não reage, está a observar e se Washington se dispersa, a capacidade no Médio Oriente, a mensagem estratégica da China no Indo-Pacífico amplifica-se. Taiwan. Exatamente. Toda a gente sabe, não é? Tem a ver também com as rotas marítimas, são importantíssimas. O silêncio da China deve ser por causa de Taiwan. Não mais nada, está à espera da oportunidade. Mas a verdade é que eles estão aqui numa estabilidade versus oportunidade. E estão à espera. A diferença entre a China e a Rússia é que a Rússia está a explorar a questão do choque e a China explora o desgaste. Eles estão à espera que a coisa aconteça. Em relação à Europa, que é a parte que nos importa, é um teste à nossa maturidade estratégica e à nossa autonomia. Porque neste momento nós estamos a enfrentar um dilema estrutural. Temos a segurança, durante décadas, garantida pelos Estados Unidos. Isto tem que se dizer. Bases americanas como âncoras estratégicas e integração na NATO. Estes são os 3 pontos, para mim, são os 3 desafios. Segurança energética, pressão sobre a NATO e autonomia energética. Estas bases na Alemanha, na Itália, na Espanha, na Polónia, não é só nos Açores, são centros logísticos de projeção para o Médio Oriente e de apoio à Ucrânia. E nós não nos podemos esquecer aqui da questão da Ucrânia. Se um conflito exigir mais mobilização intensiva a partir da Europa, o continente deixa de ser apenas uma retaguarda, passa a ser uma plataforma. E isto leva tudo a uma aceleração. E as consequências são a energia, as cadeias de reabastecimento, a nível geopolítico, a multipolaridade, o reforço de alianças alternativas. A nível estratégico, os Estados Unidos ficam divididos entre teatros e perdem o raio da ação. E a Europa enfrenta desafios de segurança,
coesão política, a China e a Rússia podem redefinir relações bilaterais e regionais e têm termos muito mais vantajosos, na minha opinião. E a pergunta para mim não é se o mundo aguenta mais uma crise, a pergunta é se as democracias conseguem gerir várias crises ao mesmo tempo. E Ok. aguenta. É o teste da resiliência, não é? Do sistema internacional. Ok. Como alguém disse, aí aguenta. E temos que assumir a responsabilidade da nossa própria segurança. Pois, Deveríamos, não é? Pois deveríamos. tivemos esse apoio dos Estados Unidos durante 48 anos. Oliveira Dias. Esta questão das lajes é uma questão importantíssima. Não é demasiado importante, é importantíssima. Eu não sei como é que se resolvia isso, mas o melindre da situação recomendaria que em Portugal os partidos se abstivessem de utilizar esse tema para discussão política. Acho muito não é descontextualizado, Desajustado. é pouco recomendável os partidos, e aqui tenho que dizer isto, o Partido Socialista levanta a questão da utilização da base das lajes. Se o quisesse fazer, não era agora. Também não sei quando é que seria, mas acho isto de facto pouco inteligente fazê-lo pelo melindre da situação. Porque, atenção, pegando aqui um pouco na linha de pensamento do Fernando, em que, a doutrina militar, eu não conheço essa doutrina militar, também não conheço tudo. A doutrina militar diz que lá porque dou apoio logístico não sou participante ativo. Temos que explicar isso aos israelitas, que assassinaram professores de física porque o conhecimento deles era importante para o desenvolvimento do programa nuclear. Portanto, pela mesma lógica, tínhamos que então chamar a atenção aos israelitas. Aqui na base das lajes, é verdade, houve planos na Segunda Grande Guerra, americanos e ingleses, para invadir os Açores porque o Salazar não permitia a utilização. E ele não foi vergado. Salazar não foi vergado. Salazar, no limite, aceitou que utilizasse a base das lajes e impôs condições muito severas. Uma delas foi que o pessoal não trajasse militarmente na base. E os americanos tiveram que se sujeitar às imposições de Salazar. É evidente que depois os americanos castigaram Portugal sobremaneira quando foi o tempo da nossa guerra colonial, porque o Kennedy nunca autorizou que o armamento americano fosse utilizado na guerra colonial, a coisa que nos empurrou para os alemães, e foi por isso que fomos buscar a G3. Fomos buscar a licença da G3 para produzir e foi uma arma. Olha, eu utilizei essa arma quando fiz o serviço militar obrigatório. Já não existe, agora é uma peça de museu. Mas isso deve-se ao boicote dos americanos, à imposição do Kennedy, como penalização a Portugal. Não tenho dúvidas nenhumas que ainda ressabiados por causa do que aconteceu nas lajes. E veja-se o que está a acontecer com a Espanha. Já disse aqui uma vez que admirava o Pedro Sánchez e cada vez admiro mais porque o homem tem de facto, tem-nos lá no sítio. Tem atributos. Ok. Ficamos por aqui. Não há nada de... Não há nada de novo. Não há nada de novo nem defesas da honra. Portanto, Não, avançamos, isto é tudo gente avançamos para o fim. Ok. Então, obrigado a todos. Voltamos numa nova edição e por hoje é tudo. Despedimos e agradecemos a todos que nos têm ouvido aqui e no podcast, no YouTube ou nos vários canais do Notícias LX. Obrigado. Se gostaste, partilha. Se não gostaste, rasga à vontade.